O mês de agosto se comprovou mais um mês complicado para os investimentos. Mais um mês de preocupações com vírus, com política, com quedas na bolsa, alta da inflação, aumento da taxa Selic, queda da cotação do dólar e muitas outras variáveis que afetaram todas as classes de investimentos. Vem comigo que eu te explico com uma linguagem simples o panorama mensal do mercado. Panorama agosto-setembro. Amiga e amigo investidor, tudo bem? Eu sou Ricardo Freitas, mas você pode me chamar de Rica. Eu quero, claro, começar desejando um excelente mês de setembro para vocês. Esse conteúdo é gerado a partir das análises da XP e eu vou deixar os links na descrição e na minha bio, caso você queira se aprofundar um pouco mais nas informações. Pandemia. Em todos os meses anteriores, a gente tem começado por esse tema, e aqui os dados se mostram cada dia mais favoráveis. Hoje nós temos mais de 132 milhões de brasileiros, ou seja, mais de 62% da população com ao menos uma dose da vacina e cerca de 64 milhões com a segunda dose. Em relação à semana anterior, nós temos quedas tanto na taxa de contaminação quanto na taxa de óbitos. A cada dia que passa, a ameaça do vírus em relação à atividade econômica e investimentos vai ganhando uma posição secundária. Contas públicas e política. Se o vírus ganha uma posição secundária com relação à economia, a atuação do governo assume a primeiríssima posição na preocupação dos investidores. A gestão pública tem andado muito perto de estourar o teto de gastos. Esse teto funciona como um limite de responsabilidade. Passar dele significa crime fiscal e problemas graves na estrutura de arrecadação e gastos públicos. Para que o governo demonstre a tal responsabilidade, é preciso que as reformas e os controles das despesas públicas se mostrem prioritários. E o que vemos é um difícil diálogo entre as lideranças. Assim, as perspectivas da nossa economia estão ameaçadas. E os preços dos ativos caem à medida que a confiança da nossa economia também cai. Não é momento de grandes tomadas de decisão se você já tem uma carteira diversificada. É hora de observar o equilíbrio nas classes de ativos da sua carteira, se estão dentro do seu perfil e também em relação ao seu horizonte de investimentos. Fale com seu assessor a respeito sobre as classes afetadas e o horizonte. Bolsa de Valores. O índice Ibovespa teve uma desvalorização de 2,5% no mês. Com essa desvalorização, a bolsa voltou a patamares do final do ano passado. Com todas essas questões internas, a economia brasileira se descolou ainda mais das economias do mundo. Enquanto as demais economias seguem avançando, o Brasil ficou um pouco mais para trás nesse momento. A XP revisou o alvo do Ibovespa de 145 mil pontos para 135 mil pontos ao final desse ano, basicamente por conta do risco fiscal e político que estamos atravessando. Internacional. Com todo o ruído fiscal e político derrubando os ativos negociados aqui na nossa bolsa e a aceleração da inflação, seria esperado uma forte valorização do dólar em relação ao real. Porém, não foi isso que aconteceu. Apesar dos problemas internos, o fluxo de investidores internacionais para o Brasil é positivo, ou seja, tem mais dinheiro entrando do que dinheiro saindo nesse ano. E analistas locais e internacionais indicam sinais de desaceleração das economias globais. Então, uma parte da sua carteira deve sim considerar a economia global. Afinal, a gente vive num país, de alguma forma, bastante instável e cada vez mais o mundo dos investimentos estão livres de barreiras econômicas. Renda fixa. No início do mês passado, o Copom decidiu aumentar a taxa Selic de 4,25% para 5,25% ao ano. Nós esperamos uma taxa Selic em 7,5% para a virada desse ano. A inflação acumula uma alta de 8,35% nos últimos 12 meses, contra uma Selic acumulada no mesmo período de 2,41%. Considerando renda fixa pós-fixados e essa inflação, nós temos uma desvalorização real dos investimentos de renda fixa. Espera-se uma redução da inflação para os próximos meses, com mais aumento da Selic e algumas medidas do governo.
Gente, o cenário segue favorável para investir de forma diversificada. O longo prazo, aliado a uma boa análise dos cenários, se tornam os melhores amigos do investidor. Conte comigo e com o time de assessoras e assessores de investimentos aqui da Exponencial. Valeu, gente! Nos vemos amanhã com Onde Investir em Setembro. Até lá!